Olá, seja muito bem-vindo ao nosso cantinho teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Dentro da Escola Bíblica Dominical, que é feita de forma online nesta plataforma, nós temos oferecido sempre que possível algumas dicas para que você, professor de escola bíblica dominical, quando não aluno, possa extrair o melhor e o máximo possível a respeito da palavra de Deus. A primeira coisa que você precisa fazer, sem dúvida alguma, é fazer a leitura do texto bíblico. No nosso caso, dentro da revista Compromisso, nós estamos partindo para a última lição, que é justamente que fala sobre o livro de Esther. Uma lição para tratar de um livro todo. Para você ter uma ideia, o livro de Esther, se você for na sua Bíblia, vai constar de 10 capítulos. E o que é necessário, primeiramente, em qualquer escola bíblica dominical, e sobretudo no preparo, que é feito de antemão? A leitura destes 10 capítulos de Esther. Feita a leitura, você pode ter, naturalmente, uma ou mais versões para que possa lhe auxiliar em alguns sentidos, alguns significados que pode ficar de acordo com alguma versão um tanto mais obscuro, um tanto mais difícil de entendimento. Mas você pode, por exemplo, fazer uso de um dicionário Aurélio, tendo sempre em mãos, que é deste tamanho, que aqui é o Mini Aurélio, ou ainda um dicionário Aurélio, ou não, desde que seja em língua portuguesa, por causa de quê? Quando você vai para a Bíblia Sagrada, você vai observar que existem palavras um tanto difíceis. E é justamente no dicionário de língua portuguesa que você vai encontrar o significado das palavras. Eis a razão de sempre ter em mãos ou por perto pelo menos um dicionário de língua portuguesa e, se possível for, um dicionário também bíblico, um dicionário da Bíblia. Eu, particularmente, tenho alguns da Bíblia. Não é necessariamente teológico. Eu tenho um dicionário teológico, eu tenho um dicionário da Bíblia, mas eu estou enfatizando um dicionário mais bíblico e que seja preferencialmente conciso para que você possa, vez ou outra, fazer a sua consulta. Antigamente, as Bíblias da imprensa bíblica brasileira, através da versão revisada ou corrigida, havia sempre que possível, além do cantor cristão, um conciso dicionário. Este dicionário, por exemplo, vai lhe ajudar grandemente. Agora, uma outra sugestão é, depois de ter feito a leitura dos 10 capítulos de Esther, que você volte para o texto bíblico e começa a fazer alguns apontamentos. Atenção nos verbos, porque o verbo vai exprimir ação. Você precisa fazer uma leitura cuidadosa e prestar atenção em algumas nuances que vão ser úteis na compreensão das escrituras. Nesse primeiro momento, você não vai utilizar a introdução ao Antigo Testamento, não vai utilizar comentário, não vai utilizar notas de rodapé, de Bíblia de estudo, nada disto. Faça os seus apontamentos, faça perguntas ao texto, quem escreveu, para quem, qual o objetivo, etc e tal. De modo que você vai começar a se situar contextualmente, isto é, dentro da Bíblia, considerando aquele período que é bem diferente do nosso e não vai tirar, por dizer assim, algumas ideias precipitadas a partir da nossa realidade. Mas primeiro vai perguntar o que significou para eles, para aquelas pessoas da época, para que depois de ter esse entendimento, você fazer a pergunta: o que significa para mim? A partir de uma leitura, de um entendimento, de uma interpretação. Por causa de que eu digo isso? É comum a gente ler um texto bíblico e querer fazer logo aplicação para a nossa vida. E até alguma coisa que parece fazer sentido, porque, de fato, às vezes, quando você procede dessa forma, você entende que Deus está falando contigo. Porém, quando a gente utiliza esse expediente, a gente pode incorrer em erro, e erro grosseiro. Então é preferível você ler, entender, interpretar, para depois fazer uma aplicação para a sua vida. Essa aplicação tem que ser
dentro da razoabilidade, nenhuma coisa extrema que foge realmente ao parâmetro bíblico, mas que faz sentido a partir do texto que está sendo, ora, analisado. Quando você lê, por exemplo, Esther, vai perceber que em nenhum momento menciona o nome de Deus, nenhuma vez sequer, mas o tempo inteiro você vai notar que Deus está presente não apenas na vida da Esther, mas na história, dirigindo-a e guiando os passos da Esther, por exemplo. Uma outra coisa que você tem que levantar a questão, o que está por trás, ou seja, o que motivou tudo isto, o que está afligindo aquela questão relacionada a Esther e outras pessoas em volta, e você vai ver que o problema todo está relacionado ao extermínio dos judeus. Aí você começa a partir dessa questão, que é o extermínio dos judeus, essa tentativa, entender dentro do texto aquilo que a Bíblia está mencionando. Quando você faz os seus apontamentos, a sua leitura, você já consultou, diante de uma palavra difícil em língua portuguesa, o próprio dicionário, você pode, depois dos seus apontamentos, começar a fazer uso de um dicionário da Bíblia para aumentar o seu conhecimento. Você pode, inclusive, analisar os mapas da época, dentro desse período, porque fala sobre o reino de Suzã, por exemplo. O reino de Suzã vai mencionar a Índia até a Etiópia, você tem uma noção do que aconteceu, o período, como que era aquele contexto social, político, religioso, cultural. Você vai poder, então, fazer algumas perguntas e extrair as respostas que é a partir do texto, mas fazendo uso de outras ferramentas, como o dicionário da Bíblia, que geralmente é utilizado e é de grande valia, seja ele conciso ou não. O importante é que você entenda as palavras dentro do texto, naturalmente, a partir do seu próprio contexto. Você vai fazer essa leitura, esse apontamento, e depois que você vai, então, recorrer a algum comentário. Você pode utilizar o comentário de uma Bíblia de estudo, se valer dele, não tendo-o como Bíblia Sagrada, mas como uma ferramenta, um recurso para que você possa ampliar o conhecimento a partir do texto. Se alguma coisa estiver no comentário da Bíblia de estudo, se não fizer sentido com o texto bíblico, você faz que nem Maria. E como é que Maria, mãe de Jesus, fazia? Guardava as coisas no coração. Ela não jogava fora, não. Ela guardava no coração. Lá na frente, aquela informação, aquilo que estava guardadinho ali no coração dela, ela fazia proveito daquilo e ampliava o seu entendimento e assim por diante. Você não pode pegar as informações só porque não lhe agradou, jogar fora, descartar. Você precisa reter todo tipo de conhecimento nesse sentido, dentro de uma preparação de estudo da Bíblia Sagrada, numa referência à EBD, e então tomar algumas atitudes como estas, mas entendendo que a nota de rodapé da Bíblia de Estudo, que é do comentário bíblico, de uma introdução bíblica, não é necessariamente a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus é isto que eu estou projetando. E observe que eu fiz questão de projetar em duas versões. A Almeida Corrigida Fiel, os termos desta versão, que é essa primeira aqui, essa coluna que eu estou destacando, ela tem palavras mais rebuscadas, mais difíceis, e uma outra versão que eu estou utilizando, que é a Almeida Revista, é de 1967, e esta daqui, se não me engano, de 2007, Almeida Corrigida Fiel. De qualquer maneira, uma versão pode, quando
de forma paralela, tendo outra, ajudar. Uma vai ampliando o significado e vai fazer importância, né, diante da ausência de um dicionário, quer de língua portuguesa, quando não de língua, um dicionário bíblico ou da Bíblia. Então, você vai pegar esses apontamentos, você vai conferir, vai ver as notas de rodapé, vai, então, para o dicionário bíblico, quando não o comentário, etc e tal, e vai se valer dessas informações. Você já vai ter uma ideia geral, porque eu parto do princípio que você já leu os 10 capítulos de Esther. Esses 10 capítulos é bom que seja feito numa sentada só, para que você tenha uma visão panorâmica do livro. Não que entenda todos os pormenores, todos os detalhes, mas para que você tenha uma ideia de tudo que aconteceu durante aquele evento narrativo. Daí você vai poder fazer, é claro, uma interpretação e, por sua vez, fazer uma aplicação, mas sempre atentando que, como é um contexto bem diferente do nosso, e até mesmo por mais que menciona a rainha, a Vasti, por exemplo, diz aqui, ó, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti. Ora, a diferença daquele período do Antigo Testamento com o período chamado medieval. Então você precisa ter muito cuidado, porque há costumes que são orientais aqui na Bíblia, mesmo dentro de uma monarquia. E no período medieval, via de regra, pelo menos as informações que nós obtemos, os filmes, os cenários, todas as questões alusivas a esse período medieval, onde tem rei, rainha, príncipe, etc. e tal, é dentro de uma cultura ocidental. Daí, se você começar a misturar uma coisa com outra, vai criar dificuldade no entendimento. Mas precisa fazer, sem dúvida alguma, uma distinção de época, mesmo mencionando a questão da monarquia, mas são contextos diferentes, um contexto oriental, outro no contexto ocidental. No Brasil, nós não temos mais a monarquia, já tivemos monarquia, não temos mais. O nosso sistema é presidencialista, o regime é democrático, etc e tal, mas a gente precisa estabelecer essa conexão com esse tempo para que depois, entendendo corretamente, possa fazer a aplicação devida. Aí sim você vai ter condições de preparar melhor a sua aula, mas considerando outras coisas. Quem são os meus alunos? Você precisa conhecer a sala de aula muito mais de saber de que tem uma hora e meia para lecionar. Você precisa ter um objetivo em mente. Qual o seu objetivo ao tratar da lição de número 13? E quando a gente se refere a esta lição, note que o tema é Entre o Medo e a Coragem, escolha o propósito. O tema é bem moderno, digamos assim, bem moderninho, mas você vai ter que escolher se você vai tratar mais a temática ou você vai permanecer dentro dessa base bíblica, porque parto do princípio que você já leu os 10 capítulos de Esther. De qualquer forma, você precisa, para a aplicação desta lição de número 13, ler o texto bíblico, o texto-chave, que é o chamado texto áureo. Você vai ter a tua atenção voltada para a virtude, que é a determinação, e por isso você, professor, o aluno precisa ser determinado. Você tem que estar motivado, você precisa ser incentivado por outras pessoas, mas a motivação já deve estar dentro de você. Eu parto do princípio que você já leu todos os capítulos 10, os 10 capítulos, melhor dizendo, de, de Esther, e você vai começar a fazer a leitura da revista, ciente de que aqui é um auxílio para o entendimento do texto bíblico
e vai, por sua vez, já estar familiarizado com o texto bíblico, já a partir do princípio que você já leu, e vai só agregando conhecimento. De repente, o próprio Deus vai lhe dando alguns insights, aquelas ideias que faz sentido com aquilo que você leu, entendeu, e que acabou sendo é, construído no decorrer desse preparo. Mas lembrando uma coisa, tudo isso que eu falei é feito em oração, é regado por oração. Você não lida apenas com literatura, você lida com a Bíblia, que é palavra de Deus. Neste caso aqui, nós temos um grande salto, porque ele já começa na lição de número 13, que é uma lição apenas, já no capítulo 3, capítulo 4, depois vai para o tópico capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, 8, 9 e 10, ou seja, são tópicos bem sucintos para abarcar capítulos, vou dizer assim, relativamente não grandes, mas que é um teor que precisa ser trabalhado. Agora, se você já fez essa preparação conforme eu sugeri, que pode ser melhorada de acordo com a sua própria realidade, aí sim você vai ter mais condições de pegar todo esse material, todo esse acúmulo de material e, portanto, começar a fazer uma aplicação devida em sala de aula, porque você já conhece os alunos, você já sabe o tempo que você tem, você já planejou, tem que ter um início, meio e fim, tem que desenvolver as ideias e não apenas colocar os tópicos em sala de aula. Nesse meio tempo, provavelmente vai surgir pessoas fazendo perguntas, quando não, contribuindo com algo, mas que seja concernente à leitura. Porque às vezes a pessoa fala algo que ela não estudou, que ela não entendeu, e ao invés de ajudar, corroborar, acaba atrapalhando a aula, foge do assunto. Ou fala de um modo que não está alinhado com a palavra de Deus. Ela quer contribuir, mas ela acaba prejudicando o bom andamento da aula. É uma aula bíblica, não é uma aula da revista dominical. De modo que você sempre vai ter que ter em mente: o que está sendo estudado é tão somente a palavra de Deus. E se você, apesar de ter esta lição de revista Compromisso, conforme a temática do trimestre, falando sobre a restauração, os livros de Esdras, Neemias e Esther. Se você quiser estudar somente os capítulos relacionados à lição, que são os 10 capítulos de Esther, claro, de uma forma mais sucinta, ou fazer destaques a partir deles, você fique bem à vontade, contanto que seja uma aula bíblica. E a aula não é para que o professor demonstre um vasto conhecimento, uma erudição, pelo contrário, a aula é preparada para facilitar a vida dos alunos, porque o professor é um facilitador, é alguém que vai viabilizar o ensino escriturístico, e desta forma ele precisa sempre se manter na Bíblia Sagrada, que vai ser, sem dúvida, o seu fundamento, o seu alicerce, para que tudo seja extraído daqui e não da nossa mente. Não é falar o que você pensa, muito menos o que você acha. É o que a Bíblia diz. Que Deus possa lhe abençoar rica e abundantemente e que você continue conosco nessa plataforma do Cantinho Teológico e de uma forma mais específica da playlist Escola Bíblica Online, que é a nossa EBD.